Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa sétima aula de estudo do texto De Ente et Essentia, o Ente e Essência, de Tomás de Aquino. Nós até agora comentamos o início do primeiro capítulo do texto, assim como o prólogo. Vamos tentar hoje fechar o nosso estudo do início do primeiro capítulo. Ele diz assim: cumpre saber que, assim como diz o filósofo no quinto livro da Metafísica, o ente por si se diz de dois modos. De um modo que é dividido por 10 gêneros, de outro modo, significando a verdade das proposições. A diferença destes é que, do segundo modo, pode ser dito ente tudo aquilo do qual pode ser formada uma proposição afirmativa, ainda que aquilo nada ponha na coisa. Modo pelo qual as privações e negações são ditas entes, pois dizemos que a afirmação é oposta à negação e que a cegueira está no olho. Mas do primeiro modo não pode ser dito ente senão aquilo que põe algo na coisa, donde a cegueira e similares não serem entes do primeiro modo. Bem, até agora nós tentamos expor de uma maneira separada os dois sentidos do ente por si, ou seja, o sentido do ente na medida em que é dividido nos 10 gêneros, ou seja, posto nas 10 categorias, e o sentido do ente no significado da verdade das proposições. Até agora nós expomos esses dois sentidos. Agora nós vamos tentar ver como Tomás de Aquino os compara entre si. Bem, no seu comentário à Metafísica de Aristóteles, no quarto livro, a lição 4, Tomás de Aquino diz o seguinte, que o ente é duplo. É tanto o ente de razão quanto o ente de natureza. Ente de razão se diz propriamente daquelas intenções que a razão encontra nas coisas consideradas, como intenção de gênero, de espécie e semelhantes, que não se encontram na realidade, mas dependem da consideração da razão. E o ente deste tipo, isto é, o ente de razão, é propriamente o objeto da lógica. Então, nós temos o ente de natureza, que aqui no texto De Ente et Essentia é o ente que põe algo na realidade, que põe algo na coisa, in re, né? Ou seja, que põe algo na realidade. E temos o ente de razão. Esse ente de razão, diz Tomás de Aquino, se diz das intenções que a razão encontra nas coisas consideradas, tais como as intenções do gênero, da espécie e semelhantes. Ou seja, estas intenções, elas não se encontram na realidade, na natureza das coisas, mas elas dependem da consideração da razão. Então, o gênero, a espécie, quando eu falo homem é animal racional, nós temos no significado, no conceito da palavra homem, a intenção de uma espécie. Né? No conceito da palavra animal, a intenção de um gênero. Mas a intenção da espécie e a intenção do gênero só são na medida em que são consideradas pela razão.
Isto é, eu não encontro o gênero enquanto gênero, a espécie enquanto espécie, como uma coisa, como algo que está posto na coisa, como algo que está posto na natureza das coisas. Então, Tomás de Aquino está falando dos entes de razão e dos entes de natureza. Entre os entes de razão estão, portanto, as intenções lógicas, como o gênero, a espécie, a diferença específica, etc. Como também estão entre os entes de razão as privações e as negações. Né? Na Suma Teológica, primeira da segunda, questão 8, artigo 1º, ao terceiro argumento, em resposta ao terceiro argumento, Tomás de Aquino diz que aquilo que não é ente na natureza das coisas é tomado como ente na razão. E é por isso que as negações e as privações são ditas entes de razão. Também o não ente é, de certa maneira, um ente de razão. Isto é, algo que é enquanto é pensado, enquanto é considerado, tomado pela razão. Então, o ente de razão inclui as intenções lógicas, como gênero, espécie, diferença específica. Também as privações e negações. E também o não ente cai sob a determinação do ente de razão. Então, esse sentido do ente, segundo o significado da verdade das proposições, é o ente de razão. Bem, nós falamos de privações e negações. Né? Então, seria importante captarmos o sentido desses dois conceitos, de privação e de negação. Bem, no livro 6º do Tratado Perihermeneias da Interpretação, ou melhor, capítulo 6, Aristóteles fala de afirmação e negação. Em grego, ele diz assim: Κατάφασις δε εστιν απόφανσις τινός κατά τινός. Απόφασις δε εστιν απόφανσις τινός apó tinós. Ou seja, tanto a afirmação catáfasis quanto a negação apófasis, apófasis, melhor dizendo, tanto a catáfasis quanto a apófasis são apófansis. Então, apófansis, logos apofantikos, ou seja, o discurso que deixa e faz ver, apophainastai, o discurso que mostra, o discurso que deixa e faz ver aquilo a partir de que está discorrendo. Né? Isso é uma apófansis. Então, logos apofantikos, a apófansis, o discurso que exibe, o discurso que mostra, que é ostensivo, né? O discurso que demonstra, assim, no sentido de mostrar, fenomenologicamente falando, esse discurso pode ser tanto afirmação quanto negação. Ou seja, pode ser catáfasis, afirmação, quanto apófasis, negação. Tanto na palavra apófasis quanto catáfasis, negação e afirmação, nós temos ali o étimo facis, de onde vem em português a palavra fase. Nós falamos das fases da lua, por exemplo. A palavra facis remete ao verbo phaino, que significa mostrar-se, no sentido de
tornar-se visível, de clarear, né? De exibir-se, de mostrar-se. Então, a oração declarativa ou o discurso que mostra, que exibe, ele pode se dar nessas duas articulações, quer como afirmação, catáfasis, quer como negação, apófasis. A catáfasis, então nós temos ali faces, que tem o sentido de tornar visível, né? E temos catá. Catá, esse prefixo quer dizer de cima para baixo, do alto para baixo. Então, a afirmação, na palavra grega catáfasis, quer dizer a determinação de uma coisa que se faz de cima para baixo, mostrando de cima para baixo. Então, é um discurso que exibe, mostrando de cima para baixo, por assim dizer. Então, Aristóteles diz que a afirmação é uma enunciação que atribui algo a alguma coisa. Então, é uma apófansis tinos catatinos. Né? Então, é uma mostração de alguma coisa segundo alguma coisa, né? É como uma determinação que vem de cima para baixo, né? Determina-se. Então, quando eu digo a pedra é dura, ou o ouro é amarelo, ou esta rosa é vermelha. Então, nós temos sempre ali uma mostração que se dá em determinando, em mostrando, como que dizendo de cima para baixo. Esse é o sentido de catáfasis. O sentido de apófasis, né? De novo, vem a noção de mostrar, né? Faces, só que apó. Em vez de catá, nós temos o prefixo apó. Apó em grego quer dizer que se distancia, né? Que se separa e se distancia. Então, a negação é uma enunciação, uma apófasis, um discurso mostrador que subtrai algo de algo, né? Que distancia algo de algo. Né? Se eu digo que a pedra não é mole, né? Então eu estou afastando do sujeito, a pedra, essa propriedade de ser mole. Se eu digo a pedra é dura, eu estou atribuindo ao sujeito essa propriedade de ser dura. Né? Então, mas a questão é que tanto a afirmação quanto a negação são modos de enunciação de um discurso, de um discurso que exibe alguma coisa, de alguma coisa. Né? Então, o discurso é enquanto é pensado e dito. Então, o ser, neste caso, da negação, não é um ser que põe algo na realidade, mas é um ser enquanto um ser pensado ou um ser enunciado, um ser dito. Não é? Então, nesse sentido, Tomás de Aquino vai dizer que a negação entra no âmbito dos entes de razão. Bem, a outra coisa que ele diz que entra no âmbito dos entes de razão é a privação. A palavra grega para privação é stéresis. Em latim é privatio. Né? Estar privado de alguma coisa. É como que ter
sido privado, quer dizer, como um roubo, né? Em alemão se diz Beraubung, né? No livro Delta da Metafísica, capítulo 22, Aristóteles define a privação. Ele diz assim: disse que há privação quando um ser não tem um dos atributos que é natural ele possuir. Então, a privação não é simplesmente uma ausência. A privação é quando um ente não tem um atributo que é natural a ele possuir. Então, um exemplo, a cegueira é uma privação. Ora, uma pedra, ela não vê. Mas esse não ver da pedra não é uma privação, porque não é natural à pedra possuir a visão. Mas se, por exemplo, um homem ou um animal que tem naturalmente a capacidade de ver, se não vê, então neste caso nós temos a cegueira, a privação. O não ver no homem é diferente do não ver na pedra. Então, no homem ou no animal, esse não ver constitui uma privação. Então, a privação é quando um ente não tem um dos atributos que é natural ele possuir. Então, o oposto da privação é a posse. Bem, no livro 10º das categorias, Aristóteles trata justamente da privação como oposta à posse. Posse, estamos traduzindo aqui rexis. Então, o oposto da estéresis é a rexis, né? O oposto da privação é a posse. Então, um homem que vê tem a posse da visão, né? Dessa capacidade. Agora, um homem que não vê, dele se diz que tem a privação, né, da visão, a cegueira. Bem, então nós temos a oposição entre posse e privação. É um tipo de oposição. No livro 10º das categorias ainda, Aristóteles expõe os tipos de oposição. Ele diz assim: se diz que uma coisa se opõe a uma outra em 4 modos, ou como os relativos, ou como os contrários, ou como privação e posse, ou como afirmação e negação. Cada um de tais casos realiza a oposição para exprimir-nos com um esboço como o duplo se opõe ao meio para os relativos, como o ruim se opõe ao bom para os contrários, como a cegueira se opõe à vista, por privação e posse, como está sentado, não está sentado, para afirmação e negação. Bem, muitas vezes nós confundimos muito entre contrários, contraditórios, opostos. Então, aqui as coisas ficam um pouco mais claras. Existem aqui, segundo Aristóteles, 4 tipos de oposições. O primeiro tipo de oposição é entre os relativos. Ele dá como exemplo a oposição entre os relativos como a oposição entre o duplo e o meio, né? Então, é uma oposição entre relativos. Temos aí uma relação entre o duplo e a metade de uma coisa, né? Digamos, entre o 3 e o 6, por exemplo, né? O 3 como sendo a metade do 6, o 6 como sendo o duplo
o dobro do 3. Então, nós temos aí uma oposição nos sentidos relativos, da relação, né? Podemos entender também a oposição, por exemplo, entre o saber e o sabível, né? Entre o conhecer e o conhecível. Essa oposição que hoje nós interpretamos como oposição, por exemplo, entre sujeito e objeto, esta oposição é de uma oposição do tipo dos relativos. O outro tipo de oposição é entre os contrários. E Aristóteles dá como exemplo de oposição de contrários a oposição entre o ruim e o bom. Depois nós temos a oposição por privação e posse. E aí ele dá o exemplo de privação, a cegueira, e por posse, a vista, né? Aqui uma coisa interessante. Tomás de Aquino, quando discute a questão do mal, né? A oposição entre o bem e o mal, para Tomás de Aquino, não é uma oposição de contrários. Ou seja, o bem e o mal não são contrários. O bem e o mal são opostos, né? Sim, que uma coisa é ruim, é má no sentido de ruim, e uma outra coisa é boa, né? Então, essa oposição entre ruim e bom é uma oposição de contrários. Mas a oposição entre bem e mal não é uma oposição de contrários, e sim uma oposição de posse e de privação. Ou seja, aqui Tomás de Aquino segue a tradição que desde Plotino interpretou o mal como uma privação do bem, né? O mal não o contrário do bem, e sim a privação do bem, né? Então, aí a gente vê que essas distinções das oposições são importantes, né? E o último tipo de oposição que Aristóteles apresenta aqui é a oposição que se dá entre afirmação e negação. Isto é, no plano do discurso, no plano do que é dito ou pensado, né, no discurso. Ele dá o exemplo: está sentado e não está sentado. Se eu digo Sócrates está sentado e Sócrates não está sentado, aí nós temos uma oposição no âmbito do discurso. Esta oposição entre afirmação e negação, né? Se nós afirmamos e negamos o mesmo do mesmo ao mesmo tempo, então nós temos uma contradição. Então, a oposição por afirmação e por negação, ela é um tipo de oposição toda própria. Então, nós temos aqui a presença da privação como oposta à posse, a estéresis como oposta à rexis. Então, depois destes esclarecimentos, vamos retomar o texto do início do capítulo 1. Né? Tomás diz: cumpre saber que, assim como diz o filósofo no 5º livro da Metafísica, o ente por si, o que está excluído, o ente por acidente, né? O ente por si se diz de 2 modos. De um modo que é dividido por 10 gêneros. Tá? Então, aqui, o ente de natureza, que é dividido por 10 gêneros. De outro modo, significando a verdade das proposições. Aqui, o ente de razão. A diferença destes é que, do segundo modo, ou seja, em se tratando do ente de razão, pode ser dito ente tudo aquilo do qual pode ser formada uma proposição afirmativa, ainda que aquilo nada ponha na coisa, ou seja, ainda que aquilo nada ponha na realidade. Se
for sujeito de uma proposição afirmativa, é considerado ente. Então, Tomás completa: modo pelo qual as privações e negações são ditas entes, pois dizemos que a afirmação é oposta à negação e que a cegueira está no olho. Então, afirmação e negação são entes de razão, são entes enquanto são considerados ou tomados ou recebidos ou formados na razão e pela razão, enquanto são pensados, né? Mas não são entes no sentido de pôr algo na realidade, na natureza das coisas. Então, também são ditas entes, nesse segundo modo, as privações, né? Como quando, na medida em que a gente pode formar uma proposição afirmativa na qual a cegueira entra como sujeito dessa proposição afirmativa. Tomás de Aquino dá como exemplo: a cegueira está no olho. Depois ele diz: mas do primeiro modo, isto é, aquele que é o ente de natureza, que é dividido por 10 gêneros, não pode ser dito ente senão aquilo que põe algo na coisa, ou seja, somente aquilo que põe alguma coisa na realidade, no real, né? Donde as cegueiras similares não serem entes do primeiro modo, né? Aquilo que é uma privação, não ser ente do primeiro modo. Voltando a falar da questão do mal, né? O mal, se nós admitirmos o mal como uma privação do bem, o mal não seria ente no primeiro modo, mas seria apenas ente no segundo modo, ou seja, não é ente de natureza, mas apenas um ente de razão. Bem, o comentador Caetano, comentador desse texto Ente e Essência de Tomás de Aquino, ele resume esta parte do Ente e Essência dizendo o seguinte: que o ser no primeiro sentido difere do ser no segundo sentido de 3 modos. Primeiro, o ser no primeiro sentido é predicado só de coisas que existem nos 10 gêneros, ou seja, só de coisas que existem na substância, na qualidade, na quantidade, na relação, no onde, no quando, na ação, na paixão e assim por diante. Enquanto que o ente, no segundo sentido, é predicado de tudo que puder ser sujeito de uma proposição afirmativa. Então, é ente também a negação, também a privação. Até o não ente, enquanto é não ente, ele cai na determinação de ente de razão, no segundo modo, portanto. Não é? A segunda diferença que se dá entre ente no primeiro sentido e ente no segundo sentido. Ser no primeiro sentido inclui essência e existência. No segundo sentido, não tem essência. Ou seja, aquilo que existe nos 10 gêneros, na substância, na qualidade, na quantidade, na relação, etc., implica o ser tanto no sentido de essência quanto no sentido de existência. Ou seja, tanto no sentido do modo de ser quanto no sentido do fato de ser. Enquanto que, no segundo sentido, o ente não tem essência. Não se pode falar de essência do ente no segundo sentido. Não é? Eu não posso falar propriamente da essência do mal ou da essência da cegueira, uma vez que mal e cegueira são conceitos de privação, na medida em que são conceitos de privação. Bem, a terceira diferença que Caetano
aponta é que essência é tomado de ente no primeiro sentido, ou seja, daquilo que é ali onde o ente é predicado de coisas que existem nos 10 gêneros, na substância, na quantidade, na qualidade, na relação, etc. Então, com isso, nós vamos terminando este comentário ao segundo sentido, a esse comentário, esse primeiro capítulo, melhor dizendo, início do primeiro capítulo de O Ente e Essência. Mais uma observação, né? Esse ente de razão, os medievais diriam que ele é ente apenas objetivo, né? Enquanto que o ente de natureza é ente em sentido subjetivo. Isso pode parecer estranho para nós, porque nós diríamos justamente o contrário. Aquilo que é apenas pensado para nós é subjetivo. Aquilo que existe na natureza das coisas é ente objetivo. Para os medievais é justamente o contrário. Ou seja, objetivo é aquilo que apenas está representado na mente, no pensamento, na razão humana, né? O sentido de objectum, ou seja, aquilo que é lançado de encontro à mente, aquilo que é mantido de encontro à mente, no seu perceber, no seu imaginar, no seu julgar, no seu desejar, no seu intuir, etc. Então, isso aqui é objectum. Objectum, para os medievais, objeto, é aquilo que é lançado, iectum, né? Aquilo que é lançado de encontro à mente, aquilo que é mantido nesse lance de encontro à mente, ou seja, aquilo que está posto a partir desse lance de encontro à mente, no seu perceber, no seu imaginar, no seu julgar, no seu desejar, no seu intuir, né? Então, isso é um objectum, né? Então, o ente de razão, ele é um ente no sentido de um objectum para os medievais, né? Ele tem um ser intencional ou um ser apenas objetivo, ou seja, ele é apenas enquanto é mantido como algo que está dado de encontro à mente, à razão, ao pensamento do homem. Já o ente que existe na natureza das coisas, né, aí já implica o ente no sentido do subjectum, né, daquilo que subsiste. Então, subjetivo seria para o medieval aquilo que subsiste em si mesmo, aquilo que está posto no real, aquilo que está posto na natureza das coisas. Isso seria subjetivo. E objetivo seria aquilo que está posto de encontro à mente. Então, nós temos um uso linguístico, né, que diz assim: o sujeito é aquilo que existe por si e o objeto é aquilo que é enquanto é representado, né? Então, o sentido de sujeito e objeto para os medievais é justamente o contrário do sentido de sujeito e objeto, de objetivo e subjetivo que nós costumamos ter modernamente, né? Porque nós costumamos tomar como subjetivo aquilo que se refere ao sujeito, mas entendemos como sujeito o eu, né? O eu penso, ou o nós também, né? Mas em todo caso, a consciência ou o humano, né, para nós é o subjetivo, né? Enquanto que o objetivo é aquilo que está contraposto à nossa consciência. Então isso já seria um outro uso dos termos subjetivo e objetivo que se tomou
desde o século XVII, desde Descartes, por exemplo. Então, é justamente o contrário, né, o modo de dizer dos medievais e o modo de dizer dos modernos. Então, com isso, nós encerramos o comentário do parágrafo 1º do capítulo 1 de O Ente e a Essência. Muito obrigado pela sua atenção e também pela paciência. E até a próxima.